Olá, galerinha esperta, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Como vocês já sabem, eu sou o professor Renan, professor da Rede Municipal, professor na Escola de Tempo Integral Daniel Batista. Essa é a nossa 17ª aula de matemática. Nós vamos ver, utilizando a ideia de leitura de tempo, com relógios, a medir as coisas que a gente faz, os intervalos de tempo daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Quanto tempo você leva para chegar da sua casa até a escola? Quanto tempo você leva para almoçar? Quanto tempo você passa na sua casa estudando? Quanto tempo você leva tomando banho? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje na nossa aula de matemática, tá? Vocês lembram da nossa última aula? Nós falamos sobre a necessidade do homem de medir o tempo, E a gente descobriu, não sei se a gente descobriu, mas eu estou falando aqui agora, que o relógio é uma das invenções mais antigas que o homem já inventou, Então, antes mesmo do nosso tempo no calendário cristão, antes do nascimento de Cristo, há mais ou menos 600 anos antes do nascimento de Cristo, é onde se remonta aí as primeiras criações de instrumentos utilizados para medir o tempo, E nós temos diversos instrumentos para medir o tempo, Esses primeiros aí, quem nunca viu, por exemplo, uma ampulheta, Normalmente naqueles joguinhos de tabuleiro, para medir o tempo, para a gente dar uma resposta, a gente usa uma ampulheta, Que é aquele vidrinho com areia em cima, areia embaixo, a gente vira, a areia começa a cair, e aquele intervalo em que a areia leva para cair todinha é uma unidade utilizada para medir o tempo, Nós falamos também sobre o relógio de sol, nós falamos sobre o relógio de água, O relógio de água é muito interessante porque ele funciona na mesma ideia da ampulheta, Imagine um recipiente com água, tem um buraquinho lá embaixo e aí ele coloca uma quantidade de água e mede o tempo que leva para aquela água sair daquele recipiente e ir para um outro recipiente, Então esse intervalo de tempo também era utilizado como unidade de medida de tempo. Era assim que antigamente se fazia, mas hoje em dia a gente tem relógios muito modernos, Relógios analógicos, relógios que medem, por exemplo, que medem o seu batimento cardíaco, que estão acoplados com um sistema de GPS que consegue ver o percurso pelo qual você está andando, Então os relógios desde essas primeiras invenções até hoje, o relógio já evoluiu muito, Teve um tempo que se criou os relógios de bolso, que só pessoas muito importantes tinham relógio porque era um objeto muito caro. Hoje ele é encontrado com um preço mais acessível, a não ser aqueles de última geração e tudo mais, Mas a gente tem vários instrumentos para medir o tempo, Se você perceber no slide que vai aparecer aqui também, além desses que eu já falei, nós temos também o calendário, O calendário ele mede, por exemplo, os dias, os meses, Mas só que esses instrumentos menores que eu falei para vocês, que é o relógio, ele é utilizado para medir um tempo menor, de menor duração, o tempo de um dia de duração, O meu relógio aqui, por exemplo, ele mede o tempo que eu tenho ele vai de 1 a 12, ele mede 12 horas. Dobrando esse tempo, nós temos o tempo de um dia, Quando ele dá 2 voltas, o ponteiro da hora dá 2 voltas, eu tenho um dia completo, beleza? E você? Quanto tempo você já parou para medir? Quanto tempo você leva da sua casa até a sua escola, Você já mediu alguma coisa que você faz, por exemplo, em 30 minutos, O que você consegue fazer em 30 minutos? Será que dá tempo de assistir televisão só em 30 minutos? Eu acho que você passa mais tempo assistindo televisão, E jogar futebol? E brincar com as amigas, será que leva só 30 minutos? Esse negócio do tempo, de medir o tempo é engraçado, porque às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, parece que o tempo passa muito rápido, muito rápido. Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não gosta muito, o tempo demora, parece que o tempo demora, Talvez quando a gente está numa aula chata, parece que o tempo demora mais a passar, mas quando uma aula é muito legal, o tempo passa muito rápido, Essa é a maneira como a gente percebe a passagem do tempo. Apesar dele passar exatamente do mesmo jeito, a gente percebe ele de forma diferente. Não é legal essa percepção? Massa, Então, olha só.
Para medir esses intervalos das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, eu trouxe um exemplo para vocês. Eu trouxe o exemplo de uma aula, da nossa aula de matemática, da nossa aula passada de matemática, né? Em que a gente fez a leitura no relógio analógico, em que a gente fez a leitura no relógio digital e a gente estava dentro da sala de aula. Eu estava aqui falando, ministrando a aula e vocês estavam aí participando da aula junto comigo, respondendo e tudo mais, né? Quanto tempo a gente levou para fazer essas atividades, né? Então eu trouxe uma tabela. Olha só, a minha tabela vai aparecer no slide de vocês, mas eu também a copiei aqui no meu quadro. Me acompanhe. Observe primeiro aí no slide de vocês, vejam detalhadamente, vamos fazer a leitura dela? Olha só, é uma tabela da sucessão do tempo da minha aula de matemática. Ela começou às 9 horas e ela terminou às 9 horas e 50 minutos. Né? O que a gente fez nessa aula de matemática? A gente fez a leitura de um relógio em ponteiros, né? A gente fez a leitura da hora em um relógio digital, a gente teve um tempo para lavar as mãos, a gente teve um tempo para o lanche, a gente teve um tempo para um intervalo. Olha só, agora essa tabela está copiada aqui no meu quadro e está aqui o título da minha tabela, sucessão do tempo. Aí eu pergunto para vocês, olha só, a minha aula começou às 9 horas e eu fiz duas atividades com vocês. A gente fez leitura da hora em relógio analógico, leitura da hora em relógio digital. Quanto tempo eu gastei para fazer isso? Né? Se vocês perceberem, a gente usou de 9 até às 9h15, de 9 às 9h15. Esse tempo aqui foi o tempo que eu levei para fazer essa leitura, né? Para que a gente fizesse a leitura no relógio. Quanto tempo isso durou? Se a gente for perceber, olha, de 9 até as 9h15, a gente fez essas duas leituras aqui, né? Quanto tempo isso durou? Isso durou 15 minutos. Olha só, eu levei 15 minutos, né? Coloquei abreviado aqui, M-I-N, né? Eu levei 15 minutos para fazer essas duas atividades bem aqui. Ah, professor, lavar as mãos. A gente usou o tempo para lavar as mãos de 9h15, quando eu terminei de fazer a leitura, nós fomos lavar as mãos. A gente demorou de 9h15 até 9h30. Quantos minutos sucederam nessa atividade, né? Quantos minutos passaram para que essa atividade fosse executada? Vocês podem me dizer aí de casa? Ah, não estou ouvindo? 9 horas e 15 minutos até as 9 horas e 30 minutos, eu também utilizei 15 minutos da minha aula, beleza? Depois que a gente lavou a mão, a gente teve um tempo para o lanche, né? Que durou de 9h30 até as 9h50, né? Quanto tempo essa atividade durou? De 9h30, vamos lá, 9h30, 9h40, 9h50. Quantos minutos? Nós levamos lanchando 20 minutos, está anotado bem aqui na frente, beleza? E quanto tempo nós tivemos de intervalo? Se o nosso intervalo começou às 9h15 e foi até às 10 horas e 20 minutos. E agora ficou mais complicado, né? De 9h50, eu falei 9h15, são 9h50 até as 10h20. Então vamos lá. 9h50 mais 10 minutos são exatamente 10 horas. Então já tenho 10 minutos vai dar 10 horas, mais 10 minutos 10h10, mais 10 minutos 10h20. Quantos minutos eu tive de intervalo? 30 minutos, exatamente, viu só? A gente está utilizando a leitura do tempo para ver quanto tempo a gente leva para fazer as coisas no nosso dia a dia. No meu exemplo aqui eu utilizei a minha aula. Vamos para um exemplo no slide de vocês? Então olha só. Agora vai aparecer para vocês um slide com um gráfico. Olha, é o gráfico que eu fiz dos meus alunos e eu perguntei para eles quanto tempo eles levam para sair da sua casa e chegar até a escola. O tempo que eles levam saindo de casa até a escola e apareceu esse gráfico aí para vocês. Olha só, vamos ler? Então, tempo gastos em minutos que os alunos levam, né? O que os meus alunos levam de casa até a escola. A Janaína leva quantos minutos? 70 minutos. A Mariana, 10 minutos, o Roberto, 30 minutos, o Fabrício, 20 minutos, beleza? Então, esse é o tempo de duração, o tempo que eles levam para sair de casa e chegar até a escola. E aí, eu trouxe algumas perguntinhas para vocês me ajudarem a responder. Vamos lá. A primeira pergunta, quantos minutos Mariana levou
para chegar à escola. Se a gente for olhar o gráfico, vai estar fácil. Quantos minutos Mariana levou para chegar até a escola? 10 minutos. 10 minutos é o tempo que no gráfico mostra que ela leva de casa até a escola. Vamos para um outro aluno então, outra pergunta. Quem demorou 30 minutos para chegar à escola? Se a gente olhar o gráfico, a gente consegue dar essa resposta? Observem o gráfico na casa de vocês. Quem demorou 30 minutos para chegar até a escola? Quem demorou 30 minutos foi o Roberto. Exatamente. Vamos para uma próxima pergunta? Estou andando rápido para ver se a gente consegue responder todas as questões, beleza? Olha só, algum aluno demorou mais que 60 minutos para chegar à escola? Quem foi esse aluno que se teve? Quem demorou mais de 60 minutos para chegar à escola? Se a gente for observar o gráfico, foi a Janaína, é que demora mais tempo para sair da sua casa e chegar até a escola. No gráfico fala que ela leva quantos minutos para fazer esse percurso? 70 minutos. 70 minutos dá mais ou menos que uma hora. Dá mais que uma hora. 70 minutos é 1h10 minutos. Então ela leva de casa até a escola, ela mora distante da escola, não é isso? Ela leva 1h10 minutos. Tem algumas crianças que estudam no campo aqui na nossa cidade que levam mais ou menos esse tempo para chegar de casa até a escola. E se eu fizer uma pergunta um pouco mais difícil para vocês, será que vocês vão conseguir me responder? Olha só, acompanhe no gráfico, no slide de vocês a pergunta. Sabendo que os alunos chegaram às 7 horas na escola, que horas Roberto saiu de casa? Se a gente for observar, Roberto levou 30 minutos para sair da sua casa e chegar até a escola. E a pergunta que eu faço para vocês é, sabendo que ele chegou 7 horas em casa, eu pergunto para você aí de casa, que horas que Roberto saiu de casa? Será que você consegue fazer essa continha e me responder? Se eu pego 7 horas e eu tiro 30 minutos, com que horas fica? 6h30. 6h30 minutos. Roberto saiu de casa às 6h30 da manhã para chegar na escola às 7 horas. Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre medição de intervalo de tempo de coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Espero que você tenha se concentrado, que você tenha aprendido e que você comece a marcar as coisas aí no seu dia a dia. Como eu falei para vocês, em matemática tudo é uma questão de prática. Então você precisa praticar na sua casa. Se eu falar aqui e você só ouvir e não fazer em casa o exercício, se não praticar em casa, provavelmente você vai ter dificuldade. Mas se você praticar, você vai ver que vai se tornar fácil, beleza? Não se esqueça de acessar o portal do Palmas Homeschool. Não se esqueça de quem não tem acesso a isso, ir até a escola pegar as atividades impressas e devolver. Tem muito aluno que não está devolvendo as atividades. E não se esqueça que você também tem a TV, o canal 5.2, sintonizando ele, você consegue assistir as nossas aulas. Então, até uma próxima aula. Até mais.